Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Vindo, porém, eu agora da escola dominical, foi mencionado o fato de Jesus ter chorado. Aí eu perguntando à minha esposa, que aqui está, e ela vai responder de novo, eu falo, por que Jesus chorou? Aí ela disse que foi porque Lázaro morreu. Ou seja, Jesus estava chorando porque estava de pranto. Ele perdeu um amigo. Ou seja, Jesus estava chorando como chora os humanos quando perde um ente querido, né? Um amigo, uma pessoa que gosta. Muitas pessoas, né, morrem aí da mídia, pessoas famosas, as pessoas choram também. E Jesus estaria, Jesus, chorando pelo mesmo motivo? Você realmente defende isso, dona Elisângela? Ele estava chorando porque ele estava de pranto? Ele chorou lamentando pela morte do amigo dele. Ele chorou porque Lázaro morreu. É uma tristeza, né? Ah, ele ficou triste e chorou. Ele, que é a vida, chorou porque o amigo morreu. A vida chorou por causa da morte? Geralmente as pessoas choram. Eu vou explicar que Jesus não chorou por causa disso. Não foi. Há um equívoco. Um equívoco aqui da dona Elisângela e da maioria absoluta dos crentes. Geralmente o ser humano chora quando morre uma pessoa porque ela não sabe, ou ela não tem certeza do destino dessa pessoa. Porque em relação ao cristão, o cristão deveria se alegrar com a morte de outro cristão. Porque a Bíblia diz que Deus se alegra, olha só, Deus se alegra com a morte dos seus santos. Mas o cristão chora, fica triste, em pranto. A outro fala que Deus conforte a família, tira a tristeza dos corações. E pensando dessa forma, as pessoas tendem a entender que Jesus também chorou por causa disso, porque uma pessoa morreu. Então o cristão, sabendo que o outro cristão morreu, ele está indo para uma situação infinitamente melhor do que aqui na Terra. Vou botar que nós temos um irmão que tem casa de praia, está sempre viajando, não pode falar o nome, entendeu? Vive bem bem de vida, condição financeira boa. Aí vamos botar que além do que esse irmão tenha, seja a pessoa super feliz, está sempre rindo, alegre. Vamos botar que essa pessoa também seja crente mesmo, aquele negócio todo e tudo mais. Teria algum outro meio de vida melhor do que esse? Então, sim, a vida é eterna. Qualquer tipo de vida nessa terra que você imaginar, com os melhores prazeres, estou falando de cristão, não vai falar de prazeres em pecado, mas o prazer de uma vida com Cristo, uma vida financeira boa, né? Que a pessoa fala, a melhor coisa que tem é ter vida financeira boa, saúde e Jesus Cristo. Pronto, eu acho que isso é o que todo mundo mais importa para viver bem na Terra. Vamos supor que realmente a pessoa tenha isso. Então, a eternidade do salvo não tem nem como se comparar. É infinitamente melhor, está além do que aquilo que pensamos. E nós não temos nem como, por exemplo, Paulo, quando foi arrebatado, ele fala, não tenho palavras para definir como a eternidade, a vida espiritual com Deus. Portanto, Jesus, sabendo como porque ele veio de lá, ele é o Salvador, é ele que nos leva para lá. E é ele que preparou tudo para nós. E Jesus não estava com amnésia, não, ele tinha consciência de tudo, de toda a sua eternidade. Eu não vou falar de toda a sua vida eterna, porque ele é o Criador da eternidade.
Então, por que Jesus iria chorar, tendo dúvida, como as pessoas têm, a respeito da onde vai as pessoas? Sabendo nós como Deus pensa em ter alegria pela morte dos seus santos, nós deveríamos ter, no mínimo, alegria pela morte dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos parentes. E por que a pessoa chora, então? Ela chora porque, na verdade, existe uma dúvida na pessoa. Porque quem é que vai chorar? Vamos botar aqui. Vamos botar que o pai terá seus filhos. Aí um filho dele recebeu um prêmio, vai para os Estados Unidos, vai deixar aqui o Brasil, vai para os Estados Unidos, vai morar na melhor casa que tem lá, vai ter o melhor salário. Aí esse filho vai embora. Qual é o pai que vai chorar? Se chorar, vai chorar o quê? De alegria. Então, quando um crente morre, o crente deve chorar apenas de alegria, porque ele vai para um lugar melhor. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Portanto, Jesus não chorou por causa da morte de Lázaro. Jesus chorou. Olha, preste atenção, Daisés. Jesus chorou porque estavam todos preocupados com a morte. É só você ler o texto, o cenário. Estavam chorando em pranto, ele morreu. E Lázaro devia ser bem jovem. Bem jovem. Segundo alguns estudos, segundo alguns historiadores que se pesquisam aí, Lázaro devia ser até menor de idade. Então morreu jovem. Então as pessoas estavam chorando porque ele havia morrido e não sabiam, de fato, qual o destino das pessoas que morrem. Ou então simplesmente entendiam eles, como se entende-se hoje, que o melhor da vida está aqui. O melhor da vida está aqui. E quando se termina a vida aqui, a pessoa vai passar por um processo de, de tristeza, como se as coisas daqui é o que é importante para a felicidade. E não é, é o contrário. E Jesus, sabendo disso, Jesus não vai chorar por causa da morte de uma pessoa como todos os homens choram. Mas chorou por causa da incredulidade. Porque Jesus está o tempo todo ensinando a eles a respeito da salvação, dos benefícios da salvação, que a salvação traz. E além disso, Jesus está falando o tempo todo, eu sou a vida. Eles cansaram de ver Jesus ressuscitar mortos e curar enfermos. Mas quando acontece com alguém da família, por exemplo, Marta, Maria, que estavam todos ali chorando, as pessoas esquecem dos ensinamentos. E esquecem de quem estava ali, era aquele que é o dono da vida e que ressuscitava mortos. E que ensinou que mesmo se ele não ressuscitar, ele está num lugar infinitamente melhor. Mas esquece de tudo isso. E o tempo todo, o desespero, e de Marta ela chega e fala, se tu estivesses aqui, meu irmão teria morrido. Olha a tristeza. Ou seja, se tu estivesse aqui, essa tristeza do meu irmão não teria acontecido. E que, na verdade, foi um grande benefício. Lázaro já estava morto há 4 dias. Com certeza, Lázaro já estava no paraíso. Mas ele teve que voltar. Então, a tristeza de Jesus, ele fala assim, quando ela está desesperada, falando, se eu estivesse aqui não teria morrido, ele fala, apenas creia. Apenas creia. Quando ela fala, não, Jesus, o senhor não entendeu, já é de 4 dias. Aí quem sabe Jesus fala assim, eu vou concordar com você, mocinha. É de 4 dias. Estou morto, morreu mesmo, pronto, já é de 4 dias. Mas você esqueceu de uma coisinha. É o que eu tenho falado o tempo todo e vocês têm esquecido. É isso que está me fazendo chorar. Quem sabe Jesus falou assim. É que vocês esqueceram que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver morto, ou seja, mesmo que estiver morto, ressuscitará. Você entendeu, né? Sim. Entendeu? Não importa como seja. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem é que foi que creu? Foi justamente o que estava morto.
Porque crendo Lázaro como cria em Deus, morto ele tornou a viver. Então, o choro de Jesus é justamente por causa da dureza do coração das pessoas, que aparentemente, em relação ao ensino espiritual, elas mostram entender, mostram estar satisfeitas e felizes com o que aprenderam. Mas na prática, quando vem a prática, as coisas desandam tudo como aconteceu com a morte do jovem Lázaro. Por isso Jesus chorou. E se formos pensar em incredulidade, Jesus deve estar chorando o tempo todo. Mas não é assim. Porque no lugar onde Jesus está, ele mesmo disse, lá não haverá mais lágrimas, lá não haverá mais pranto, tristeza, angústia ou dor. Então, o choro de Jesus é para mostrar que Jesus, ele fica triste sim, por causa da incredulidade, principalmente daqueles que dizem ter aprendido, dizem andar com Deus, mas no momento da prática, quando a coisa vai acontecer, desandam tudo, perdem todo o sentido, descontrolam tudo, deixam de crer e vai para aquele sentido de estarem apavorados de não saber o que vai acontecer. Então descanse, descanse. Não importa o que aconteça, se você estiver em Cristo, o que acontecer, mesmo que você entenda que esteja errado, é o melhor que Deus tem para você. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.